Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a dica mais pedida pelos inscritos não podia ser outra coisa a não ser a partida, da Rainha Elizabeth II, a famosa monarca britânica que também gerava muitas teorias conspiratórias, inclusive que eles seriam uma família de reptilianos, Essa teoria dos reptilianos a gente vai conhecer ela aqui melhor, inclusive a própria mídia está falando e eu acho que vale muito a pena falar, Sobre o falecimento dela, aconteceu no castelo de Balmoral, na Escócia. Ela tinha 96 anos, e partiu pacificamente, sem sofrer, sem nada. Tinha muitos memes também, brincando. Eu lembro que a gente entrava no Facelist, tinha lá, o filho dela, que agora é o rei. E ele perguntava, mamãe, quando é que eu vou ser rei? Aí ela dizia, quando eu morrer. E uma risadinha, kkk, porque ela tava muito velha, muito idosa, 96 anos. E o que eu fico pensando, família, vendo esses castelos aqui, esse é o castelo que ele estava, no seu último momento. E no filme, de olhos bem fechados, já mostra o que rola nesses lugares, Por que esses lugares são mantidos exatamente assim, É uma questão, inclusive, de tradição. E rola muita coisa aí que pra nós é mais do que sombria. Mas vamos deixar isso aqui de lado, família, e entrar no que realmente interessa, na teoria dos reptilianos. Por que as pessoas falam tanto que eles seriam reptilianos? Como não há tempo a perder, pega agora mesmo o copo de água e uma cocada e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Família real, reptiliana. Conheça a bizarra teoria da conspiração. Essa é uma matéria da grande mídia, tá certo, meus irmãos? Uma matéria da grande mídia. Entre diversão e teses malucas, muitas pessoas realmente acreditam que Elizabeth II não era humana. Grandes répteis humanoides que vieram de uma civilização avançada e antiga é uma das teorias da conspiração mais famosas e envolve seres de outros planetas que vivem entre nós, sem serem percebidos. Bom, meus irmãos, pausinha aqui. Eles vão dizer aqui que essa teoria é coisa de maluco, vão citar nomes, tá certo? Eu não li a matéria ainda, mas a gente já prevê, sabendo quem é a mídia. Essa teoria, ela não é uma teoria tão sem cabeça assim. Se você observar, inclusive muitos devem conhecer aquele filme Eles Vivem. Um filme muito bom que a mídia nunca faz questão de reprisar, mas tem ele inclusive dublado aqui no YouTube. Se trata de um cara que escuta as teorias da conspiração e ele não dá muita bola, até que ele encontra um óculos, e esse óculos permite que ele veja o que está em oculto, o que ele não percebia, fica claro para ele. Esse óculos, lógico, no filme é um objeto, mas se trata do despertar, O filme é muito bom, é muito interessante, e é exatamente o que a gente vive na nossa sociedade. Cada propaganda que você vê, cada coisa que aparece com um sentido, na verdade tem outro. No filme mostra, quando ele coloca o óculos, qual o objetivo de cada propaganda, de cada coisa que está colocada naquele lugar. Assim que ele coloca o óculos, ele consegue ver a mensagem real que está por trás disso. E você, quando está desperto, vê a mesma coisa. Você vê mesmo a sensualidade de anúncios. Colocam aquelas menininhas lá, para quê? Para dar vontade, de você ter relação, para que você passe o dia pensando nisso. Eles sabem que isso já é um instinto natural do ser humano, É o único animal que passa 24 horas no cio, então é só incentivar um pouco mais isso. Então você vê isso em cada propaganda, incentivando que você pense nisso, que você fique focado nisso. Tudo isso tem um objetivo, meus irmãos, mas só percebe quem está desperto. Outra coisa é que o próprio Jesus Cristo, eu digo pode, tá certo? Pode ter falado dessa raça de reptilianos. Por quê? Porque mesmo pregando, passando as boas novas para aquele povo, os religiosos poderosos, aqueles que estavam em uma cadeira de poder, de influência na sociedade, não aceitavam as boas novas. Então, em um determinado momento, Jesus olha para eles e diz: raça de víboras. Você sabe que as víboras se trata de répteis. E para muitos isso pode ter sido uma referência a esses tais répteis humanoides. Tá certo? Então é uma possibilidade, é uma teoria que muita gente leva a sério, Agora vamos aqui partir para a matéria da mídia. A tese popularizada pelo britânico David Icke afirma que esses reptilianos usam disfarces humanos e se encontram em cargos de poder. Não somente pessoas comuns, mas cantores, políticos e monarcas podem na verdade não ser quem alegam. Tinha uns vídeos aqui, a gente até tinha um muito bom, meus irmãos, que a gente mostrava flagras, da mudança dos olhos dessas pessoas, algumas coisas muito estranhas, até a forma de se movimentar.
Mas infelizmente, quando algumas verdades começam a aparecer, aparece muita mentira em cima. Então muita gente começou a fazer fake, começou a usar programas para causar esses efeitos, e aí a teoria obviamente caiu em descrédito de novo, ninguém mais fala sobre isso, né? Mas vamos lá. Existe aqui uma relação intrínseca com os Illuminati, sociedade secreta recorrente em diversas teorias da conspiração que supostamente comandaria os rumos da nossa sociedade, buscando implementar uma mundial, onde poucos teriam comando. Para Icke, esses poucos seriam grandes e assustadores lagartos, sugadores de sangue. Aqui também vale a gente parar para explicar um pouquinho, né? Quando eles falam que os donos do mundo, né, a gente prefere chamar assim, os iluminados, não existe, é interessante que, ao mesmo tempo que eles falam aqui que de fato quer se criar um novo comando mundial, não é? Quando eles colocam assim, você vê que é exatamente isso que está sendo feito agora no momento. Essas tretas todas é porque tem países que não querem se submeter a essas novas regras que devem ser mundial, a aceitação de novas coisas que tem que ser mundial. E tem país que diz aqui no meu território não. E esses países são atacados. Então, se tudo isso aqui é conspiração, por que os ataques? Se tudo isso se trata de fantasia, por que é que sai pesquisas dizendo, por exemplo, que o sangue, né, a dieta do sangue jovem pode rejuvenescer células? Quem pagou por essa pesquisa? Qual foi o interesse? Então tudo isso aí na nossa cara, né? Mas ainda é tratado assim de forma ridícula e patética. Continuando aqui a matéria deles, a primeira referência a reptiliano surgiu num dos contos fantásticos de Robert Howard, criador de Conan o Bárbaro, no início do século XX. Ele, por sua vez, teria se inspirado nas ideias de Helena Blavatsky, ocultista russa que fez muito sucesso nos Estados Unidos. De acordo com Icke, os reptilianos se originaram no sistema estelar de Alpha Draconis, mas estão entre nós desde a antiguidade, controlando o destino de toda a humanidade. Apesar de nenhuma prova concreta ter sido oferecida até hoje, cerca de 4% da população dos Estados Unidos diz acreditar neles. Ainda assim, um dos alvos favoritos da teoria está do outro lado do Atlântico, a família real britânica e mais precisamente a rainha Elizabeth II. A monarquia britânica por séculos foi a principal agente política do planeta, no império onde o sol não se punha. Diversos territórios ao redor do globo eram dominados diretamente pelos ingleses. A sua influência política e econômica se estendia por quase todo o mundo. Mesmo com a família real tendo perdido boa parte desse poder nos últimos séculos, muita gente, Icke incluso nisso, não tem dúvida de que eles são de fato reptilianos. Para eles, as famílias reais de toda a história descenderam de híbridos entre esses répteis e os humanos, e os reptilianos se casam entre si, como era de costume entre a nobreza medieval. Para manter essa pureza do sangue herdado dos híbridos e, portanto, a hegemonia entre esse seleto grupo dos indivíduos. Aqui uma pequena pausa também para a gente entender. Embora eles estejam tratando aqui como se fosse uma coisa da cabeça de Icke e de outras pessoas um pouco antes dele, né? Citaram duas aqui. O fato é que se você pegar os egípcios, por exemplo, toda a adoração que as pessoas tinham com o faraó era justamente por acreditar nisso aqui. O próprio Bigodinho, que causou a segunda treta mundial, também acreditava que era descendente real desses seres. Eles tinham as teorias deles. Então, voltando para o faraó, acreditava-se que ele era mais inteligente, que ele era mais forte e que ele realmente deveria comandar, porque ele não era um simples humano. Ele vinha de uma mistura de um deus ou semideus com um humano. A mesma coisa você pega também na mitologia grega. Quantos semideuses como Hércules tem na história, que era justamente isso, do cruzamento de homens com deuses. A própria Bíblia fala em um determinado momento que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, se encantaram com a beleza delas e deram origem a um novo ser chamado Néfilis. Então toda a religião, toda a crença, toda a cultura, mundo afora, seja ela qual for, trata disso aqui, de uma mistura de entidades com humanos normais. Mesmo assim, ainda assim, o assunto é tratado dessa forma ridícula, patética, como se fosse coisa de gente louca, como se fosse coisa de 2 ou 3 pessoas, que a matéria está deixando aqui claro. É por isso que eu digo mídia podre, a mídia não presta, ela pega fatos e distorce, porque do jeito que eu estou fazendo aqui, um caba velho lá de nós como eu, estou fazendo essa separação aqui, era obrigação da mídia, puxar esses fatos e dizer, olha, apesar disso aqui, tem toda essa história na nossa própria história da humanidade. Mas não, é melhor ridicularizar o assunto e fazer com que as pessoas sintam vergonha de pensar, parar para pensar isso aqui e levantar essa possibilidade. A ideia da matéria é essa.
Ou seja, a família real britânica só é legítima por causa da genética e das antigas linhagens répteis. A comprovação, de acordo com Icke, está na presença dos seres de sangue frio em todas as antigas mitologias da humanidade. Segundo ele, a maçã do Éden ter sido oferecida a Eva por uma cobra, um réptil, não é por acaso, e os antigos imperadores chineses ascendiam ao cargo por serem descendentes do deus serpente. A longevidade da Rainha Elizabeth também deixa muitas pessoas desconfiadas, com uma vitalidade ímpar para seus 94 anos. Ela está no trono desde 1953. Colocando em perspectiva, ela viu 12 diferentes presidentes dos Estados Unidos ao longo do seu reinado. E aí encerra a matéria. Então, como eu disse a vocês, meus irmãos, muita coisa, né? Muitas culturas falam desses reptilianos. Foi bem lembrado pelo David Icke, né? A questão também da tentação ter aparecido como uma serpente. Por que logo uma serpente? Por que logo um réptil, né? Então mostra, meus irmãos, que de fato, se tudo isso tem um fundo de verdade, é óbvio que isso continuaria sendo oculto e realmente seria ridicularizado dessa maneira. Infelizmente, eu não posso ir muito mais além disso, né? Já vai ser difícil esse vídeo ter passado. Se passou, já digo a você, baixe, né? Salve aí no seu computador, porque esse é o tipo de vídeo que não adianta, depois que ele cair, ficar dizendo: ah, Davi, posta o vídeo de novo. Eu não vou postar o vídeo. Eu não vou. Primeiro, porque eu não tenho HD suficiente para armazenar a quantidade de vídeos que a gente faz. Por dia são 2. Eu não tenho como ter HD suficiente para armazenar tudo isso. Segundo, postar em outra rede social não tem como, porque infelizmente a gente não vive de raios solares. A gente não vive apenas do vento. A gente precisa se alimentar. O custo de vida no Brasil é muito caro e mais difícil ainda é manter um canal com esse tipo de tema. Então não tem como a gente postar em outra rede e deixar lá sem receber nenhum retorno. Infelizmente não tem, porque os próprios vídeos exigem trabalho, exigem estudo e tudo isso custa grana. Até para montar o próprio vídeo a máquina precisa ser boa. Então tem todas essas questões, meus irmãos. Eu não posso. O que eu posso fazer é deixar o vídeo aberto para você. Todos os inscritos aqui, como eu digo, podem baixar, podem repostar. E eu não dou strike, ninguém que faz isso. Tá certo? É o que eu posso fazer, meus irmãos. Agora repostar em outro lugar realmente eu não farei, porque não compensa para mim. Tá certo? Então eu peço a você que entende, meus irmãos, que quer que mais conteúdo desse seja produzido, que você compartilhe, que você mostre para mais amigos. Você que puder se tornar membro do canal ajuda muito, sem dúvida nenhuma, inclusive no alcance, no engajamento do canal. Os membros estão de parabéns, muito obrigado aos 50 membros que a gente tem, né? Ainda é pouco para o tamanho do canal, mas eu creio que mais gente vai vir aí, se Deus quiser, se juntar a nós. É muito fácil, é pelo próprio YouTube. Ele fica inclusive com uma parte, né, do que você paga para se tornar membro, mas ajuda muito na questão do engajamento, e a questão não é financeira, a questão aí nesse caso é para ajudar o alcance e o engajamento do canal, tá certo, meus irmãos? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço demais você. Deixa aí a tua opinião. Você acha que, como alguns dizem, a Rainha Elizabeth era de fato uma reptiliana e que nesse caso ela não faleceu, apenas trocou de hospedeiro, já que estava dando muito na telha, né? 96 anos, enfim. Deixa aí a tua opinião, seja ela qual for. Ou você acha que tudo isso é bobagem, que não faz sentido nenhum, apesar de todos os pontos que a gente levantou aqui. E veja o trabalho, meus irmãos, que a gente tem para encontrar uma matéria da mídia falando isso, para que os vídeos não venham a cair, dizendo: ah, o cara tá inventando coisas da sua cabeça, né? A gente pegou aí uma matéria da própria mídia, tá aí para quem quiser ver, site da própria UOL, tá certo? Veja o trabalho que é. Não dá hoje em dia, do jeito que a coisa tá. Muitos canais caíram justamente por causa disso, não souberam se adaptar às regras. As regras vão sendo criadas para dificultar o jogo. E se você tenta burlar essas regras, você é expulso. É assim que funciona, e o pessoal não entendeu. Então você vê, a gente procura uma matéria para atrelar a informação a essa matéria e a partir dela ir fazendo a nossa e tentando despertar, descontaminar as pessoas do que está informado ali. Mas primeiro nós passamos do jeitinho que está ali. E muitos não querem ter esse trabalho, porque isso aqui dá trabalho. Vocês acham que isso aqui baixou na minha cabeça? Vem em sonho? Não, meu irmão. Sair procurando, sair pesquisando para poder encontrar. Então veja o trabalho que dá para fazer um vídeo desse, e é por isso que eu peço a você, se você acha, meu irmão, que o nosso conteúdo vale a pena, que deve continuar no ar, se torne um membro, tá certo? Então vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, meus queridos irmãos. Um abraço e a gente volta com 2 vídeos sempre, um às 7h30 da manhã e outro às 5h30 da tarde. Fiquem com Deus, meus irmãos, e agora fui!